A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 20, diz: E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Querido irmão, querida irmã que me ouve nesta manhã pela Rádio Regional, ou você que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, a palavra, o versículo que nós lemos, faz parte de um conjunto maior, conhecido como a parábola do filho pródigo. E nós não vamos ler aqui todos os versículos, até por uma questão de tempo, mas nós estaremos meditando e estudando no que isso representa, de que maneira que esta mensagem pode nos alertar, pode nos ajudar a entender como Deus nos trata, Deus na condição de pai e nós na condição de filho. Primeiramente, vamos lembrar que havia um homem que tinha 2 filhos, e esse homem era muito próspero, era um homem muito rico. E um dos filhos chegou para o pai e disse assim: olha pai, eu quero a metade da minha parte, eu quero metade da sua herança, aquilo que me diz respeito, a parte do meu irmão, e tem a minha parte, eu quero aquela que me diz respeito. Porque eu quero ter outros projetos de vida, eu não quero permanecer aqui, eu quero conhecer o mundo, eu quero desbravar novas terras, e não me agrada nesse momento ficar aqui ao seu lado. E o pai, com muita tristeza no coração, acabou atendendo a solicitação do filho, separou a parte que lhe era devida e o filho foi embora. E à medida que o filho foi para uma terra distante, muito longe, ele começou a fazer uso do dinheiro. E logo não tardou a encontrar muitos amigos, muitos companheiros, porque ele era uma pessoa supostamente generosa, que não tinha rigor com os gastos. E aí ele fez muitos e muitos amigos enquanto ele tinha dinheiro. Mas à medida que o tempo ia passando, o dinheiro ia desaparecendo. Até que chegou o momento que ele não tinha mais nada, ele não tinha mais um centavo, não tinha mais nenhum recurso econômico para sobreviver. E aí ele procurou trabalho, procurou emprego e também era difícil. Até que um belo dia ele chegou numa fazenda e o fazendeiro o empregou. E o trabalho dele era cuidar dos porcos. E ele passava por uma condição tão triste, uma condição tão deplorável, que a falta de recursos faziam com que ele tivesse que dividir no próprio coxo com os porcos o resto da comida, a lavagem que era jogada, para que ele não morresse de fome. Então ele chegou na pior condição que um ser humano pode chegar. Ainda mais quando nós olhamos essa palavra na condição de quem é um judeu. Judeu não come carne de porco. Judeu tem verdadeira aversão aos porcos por tratá-los como animais sujos e impuros. Estava lá esse filho, esse rapaz, esse homem, dividindo no coxo o resto de comida com os porcos. E foi nessa condição que ele caiu em si e pensou: na casa do meu pai, lá na terra do meu pai, os empregados são tratados de uma forma muito melhor. Meu pai trata dos empregados como se fossem até filhos dele. Eu tive uma ideia aqui onde eu estou. Eu vou me levantar, eu vou embora para a casa do meu pai, vou me humilhar na presença dele, vou dizer que eu estou arrependido de ter ido embora e vou pedir a ele, vou clamar a ele que ele permita que eu possa ser um empregado dele. Eu não quero nem que ele me receba como filho, mas se ele me receber como um empregado para que eu possa trabalhar para ele em troca de um salário, já vai estar bom demais. E aí esse rapaz pegou o caminho e foi para a casa do pai. A palavra diz que ao longe o pai avistou aquele vulto, aquela pessoa que se aproximava. E pela maneira como ele caminhava, logo ele identificou que era o seu filho. O pai saiu correndo e foi ao encontro do filho.
E quando o encontrou naquela condição de sujeira, magro, judiado pelas condições do tempo, o pai o abraçou, o beijou, recebeu ele novamente e disse para os seus empregados: matem um animal, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, vamos levá-lo para que ele possa tomar um banho, para colocar roupas novas, para que ele possa se trajar adequadamente, porque o meu filho havia se perdido e hoje eu tenho o prazer, o privilégio de recebê-lo novamente. E nessa condição, o irmão mais novo, quando chegou e percebeu que estava havendo uma festa, quis saber qual era o motivo. E aí, quando disseram que era o irmão que tinha retornado, o irmão ficou furioso e foi se queixar com o pai, assim: olha pai, que negócio que é esse? Ele pegou a parte da herança, ele pegou o dinheiro que ele tanto insistiu, foi embora, gastou tudo, perdeu tudo, agora ele volta e o senhor recebe dessa maneira? E aí o pai falou assim: olha filho, não se preocupe, eu tenho você aqui todos os dias, durante todo esse tempo você estava comigo, eu desfrutei da sua companhia, enquanto ao seu irmão ele estava perdido, mas agora eu tenho o privilégio de recebê-lo, de tê-lo novamente. Eu estou muito feliz nesse dia porque eu tenho os 2 filhos, os meus 2 tesouros preciosos estão aqui para que nós possamos estar celebrando essa festa. Claro que a palavra não tem essa linguagem que eu estou reportando, mas é uma forma de nós entendermos esse contexto. E quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos fazer algumas ponderações a respeito das pessoas que estão envolvidas aqui. Então são 2 filhos e um pai. O filho que pediu a herança, que pediu uma parte, que pediu um dinheiro para que pudesse conhecer o mundo, é um filho que ele se torna nesse pedido ganancioso, porque aquilo que ele tem não é suficiente. Aquilo que ele recebe do pai não basta para ele. Ele quer mais para que ele possa ter a liberdade, desfrutar de uma liberdade de um outro território. Esse filho também, ele vai perceber que enquanto ele tinha recursos, ele tinha posses, ele não tinha falta de amigos, mas a partir do momento que ele ficou pobre e miserável, as companhias, os amigos foram embora. E aí ele percebeu também que na condição que ele estava, o lugar que ele se encontrava, era melhor ser o empregado do seu pai do que dividir a comida no coxo com os filhos. E aí ele se colocou numa condição de humildade, ele se arrependeu. E a humildade é uma característica virtuosa do ser humano. Ser humilde é ter a condição de reconhecer as falhas, as limitações, reconhecer o nosso erro e tentar consertá-lo de alguma forma. Esse rapaz reconheceu o seu erro, ele percebeu que o seu pai estava certo e que ele precisava voltar para se consertar. Então o que mais chamava a atenção, o que mais ele sentia, não era simplesmente a falta dos recursos, mas era também a falta do carinho, do afeto, da companhia do pai. Porque quando ele chega para o pai não se importa se ele está magro, sujo, fedido. O pai vai e o abraça, e o acolhe, e o beija, e diz para ele o quanto ele é importante. Aí também podemos perceber o caráter do pai, aqui representado pela figura de Deus, a paciência que Deus tem para com as nossas vidas, a condição de Deus nos tratar, não simplesmente por conta das bênçãos materiais, porque isso é passageiro, isso é efêmero, isso vai se acabar nessa terra, mas a condição da nossa vida em adoração, em proximidade. E esse pai vai revelar 2 virtudes que são características do amor de Deus: a paciência de saber esperar o tempo certo para tratar e para colher, e o perdão. Esse pai, ele foi misericordioso, ele perdoou o filho, ele não ficou jogando na cara do filho: olha, você gastou tudo, agora vai embora, não quero mais você. Não, esse pai diz: olha, vamos fazer uma festa, porque hoje o meu filho retornou, o meu filho estava perdido e agora ele voltou para a nossa casa. Alegrai-vos todos vós, porque o meu filho perdido está de volta. Assim também é Deus, quando um pecador se arrepende e volta para os pés do Senhor. E por último, o comportamento do irmão, porque o irmão aqui, a única coisa que ele conseguiu enxergar foi a questão da herança material. E ele esqueceu que durante todo esse tempo ele não se privou da presença do pai. Durante todo esse tempo em que o irmão foi embora, ele sempre esteve junto do pai, ali trabalhando, claro, junto, mas ele teve esse relacionamento, esse carinho, esse afeto.
E assim também nós devemos entender que a proximidade de Deus, mesmo quando às vezes não concordamos com alguma circunstância da nossa vida, nós temos que entender o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é diferente. O trabalhar de Deus não é igual ao trabalhar do homem, da racionalidade humana. É um trabalhar espiritual. E assim nós possamos refletir sobre essa palavra e entender as virtudes. Nós, na condição de filho, que erramos, que pecamos, mas temos que ter a virtude de nos humilhar, de nos arrepender e de reconhecer o nosso erro. E na certeza que Deus, na condição desse Pai, Ele é paciente, Ele é amoroso e Ele é misericordioso. Que Deus te abençoe, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.